Por que o pedreiro nos Estados Unidos tem uma vida boa e no Brasil muitas vezes não tem? Será que lá os pedreiros são mais inteligentes que aqui? Ou será que o Brasil é que não valoriza os pedreiros? Será que existe alguma outra coisa acontecendo que a gente não percebeu? Por alguns anos eu sonhei em morar nos Estados Unidos. Eu achava que lá sim eu ia ganhar dinheiro. Eu comecei a pensar nisso depois de ouvir uma história de um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos. Ele não foi para lá para ser engenheiro, não foi lá ser médico, não foi abrir uma empresa. Ele foi fazer exatamente o que já fazia aqui no Brasil, que era trabalhar na construção civil. No começo pegava serviços pequenos, reformas simples, trocar piso, arrumar parede, nada muito diferente do que qualquer pedreiro faz aqui. Só que depois de um tempo trabalhando lá, ele começou a perceber uma diferença. Primeiro, no salário. Mas curiosamente, o salário não foi a coisa que mais chamou a atenção dele. Porque muita gente, quando ouve falar de salário nos Estados Unidos, comete um erro: converter o dólar em real. A pessoa escuta que um pedreiro ganha 4 mil dólares e já fala: então o cara ganha 20 mil reais? Só que a conta está errada. Porque quem mora nos Estados Unidos ganha em dólar, mas também paga tudo em dólar. O aluguel é em dólar, o mercado é em dólar, o combustível é em dólar. Então o que realmente importa não é a conversão da moeda. O que importa é o poder de compra. E aí que a comparação começa a fazer mais sentido. Hoje um trabalhador da construção civil dos Estados Unidos ganha média de 22 dólares por hora. Algo em torno de 3.800 reais por mês. Agora vamos olhar para o Brasil. O salário médio de um pedreiro gira em torno de 2.500 a 2.700 aqui no Brasil. Em algumas regiões pode chegar perto dos 3.000 a 3.500 reais por mês. Aí começa a aparecer uma diferença muito grande. Porque com esse mesmo valor no Brasil, muitas vezes a pessoa paga aluguel, mercado, transporte, combustível e o dinheiro praticamente acaba. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um trabalhador da construção civil consegue pagar as despesas básicas e ainda guardar dinheiro. Mas tem outra diferença entre os dois países que pouca gente comenta, que é o custo de contratar alguém. E aí que entra a minha experiência nesse assunto. Há mais de 10 anos eu trabalho no ramo de construção civil, especializado em fazer calçadas de piso intertravado. E alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás mais ou menos, eu resolvi contratar pessoas para trabalhar juntamente comigo. E a empresa cresceu hoje em torno de 15 funcionários. Além de mim, mais 15 pessoas. O custo de contratação no Brasil é absurdamente caro. Talvez você aí do outro lado tá olhando e falando assim, então quer dizer que agora você é do lado do sugador, dos pedreiros. Só que uma coisa que você não sabe é que o custo para contratar alguém é extremamente caro no Brasil. É quase o dobro do valor que a pessoa recebe. No Brasil, quando uma empresa contrata um funcionário, o custo não é o salário. Se um pedreiro ganha 3 mil reais, muitas vezes o pedreiro está custando para a empresa até 5 mil reais. Por causa dos encargos, como o INSS, FGTS, férias, 13º, impostos sobre folha. Ou seja, o custo pode ser de até 70% maior do que o salário que você recebe na sua conta. Então agora, olha os Estados Unidos, como que funciona. Lá também existem impostos, mas o custo adicional normalmente fica perto dos 10% do salário. Ou seja, contratar alguém é muito mais barato nos Estados Unidos. E quando contratar alguém custa menos, fica muito mais fácil pagar salários maiores. Agora pensa numa situação curiosa. Se o pedreiro custa cerca de 5 mil reais para uma empresa, mas recebe apenas 3 mil no bolso, existe uma diferença de 2 mil reais entre o que o patrão paga para o trabalhador e o que o trabalhador recebe. Isso levanta uma pergunta interessante. Se os encargos não existissem, será que esse pedreiro poderia ganhar 4 ou até 4.500 reais de salário? Será que parte desse dinheiro iria direto para o trabalhador ou será que o salário continuaria parecido? Esse é um debate que muita gente evita, mas vale a pena pensar. Agora vamos olhar para o poder de compra de forma mais prática. Vamos comparar 3 coisas que todo mundo entende: casa, carro e comida. Nos Estados Unidos, um trabalhador da construção civil ganha cerca de 3.800 dólares, consegue pagar o aluguel, casa simples ou apartamento, algo em torno aí de 1.200 a 1.500 dólares. Ou seja, 30 a 40% da sua renda. Se você mora nos Estados Unidos, comenta aqui se é realmente esse o aluguel médio por aí, de um pequeno apartamento, uma casa simples. Comenta aqui pra gente ter certeza desses dados. Porque aqui no Brasil, um pedreiro que ganha 3 mil reais e paga 1.200 a 1.500 reais de aluguel
É metade do salário dele. Agora vamos ver os carros. Nos Estados Unidos é comum um trabalhador pagar entre 300 a 400 dólares por mês em um carro bom, usado, mas tranquilo. Isso representa cerca de 10% do salário dele. No Brasil, o financiamento de um carro chega de 700 a 800 reais por mês. Eu mesmo tenho um Uno 2013 que eu uso nas obras que a gente toca e ele custa 726 reais por mês. O Uno tem ar quente, ar frio, não tem direção hidráulica e não tem ar condicionado. Ou seja, 20% do salário de um pedreiro. Vamos agora para a alimentação. Nos Estados Unidos, uma compra grande de supermercado pode custar 150 a 200 dólares. Isso dá mais ou menos 5% do salário mensal de um pedreiro. No Brasil, uma compra de supermercado ela dá de 600 a 700 reais comprando coisas básicas. Ou seja, 20% do salário de um pedreiro aqui no Brasil. Percebe como essa diferença não está só no salário, mas sim no que o salário pode comprar. Mas voltando para aquela história do brasileiro que foi trabalhar nos Estados Unidos. Teve um momento que fez ele perceber uma outra diferença enorme. Um dia, ele foi fazer um serviço simples numa casa. Era um pequeno problema de encanamento. Ele resolveu o problema e explicou para o cliente o que ele tinha feito. E quando terminou, o cliente virou para ele e disse: "Obrigado por resolver isso. Eu estava preocupado com esse problema." Pode parecer algo simples, mas ele disse que naquele momento percebeu algo muito importante. Nos Estados Unidos, o cliente enxerga o trabalho do pedreiro como uma solução para um problema importante. Já no Brasil, muitas vezes o cliente enxerga como um gasto que ele gostaria de evitar. E essa diferença de mentalidade muda tudo. Porque quando a sociedade valoriza um trabalho, o mercado de trabalho também valoriza. E talvez seja por isso que profissões como pedreiro, eletricista, encanador conseguem ter uma renda melhor em países como os Estados Unidos. Mas agora eu queria levantar uma pergunta que gera uma discussão aqui. Por que quando se fala sobre salário no Brasil, sempre aparece o mesmo debate? Direitos trabalhistas ou salário maior? Imagina uma situação aqui comigo. Se o pedreiro custa 5 mil para a empresa, mas recebe 3, e se tivesse uma opção de escolher, vocês prefeririam manter todos os direitos trabalhistas ou receber um salário maior no bolso? Porque dependendo da resposta, isso mudaria completamente a forma de como o mercado funciona no Brasil. E essa é uma discussão que muita gente evita fazer, mas talvez seja uma das perguntas mais importantes quando a gente fala sobre salário aqui no país. E talvez a pergunta final não seja apenas por que o pedreiro nos Estados Unidos vive bem e no Brasil não. A pergunta seria, por que demoramos tanto para valorizar quem constrói casas aqui no Brasil? Porque no final das contas, a casa que você mora, a rua que você anda, o prédio que você entra, alguém construiu. Sem essas pessoas, nada funcionaria. Se você ficou até aqui e ainda não deixou seu like, aproveita, me ajuda aí nesse like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e vamos lá, vamos juntos fazer esse mercado mudar.